Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre os sólidos geométricos e suas planificações. O que é planificação? Bom, a planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície desse sólido, apresentando todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Simplificando, isso quer dizer que a planificação nada mais é do que este sólido aberto. Quando você abre esse sólido, você é capaz de identificar quais são as figuras planas que formam esse sólido, que formam as faces desse sólido. Então, planificar é você desmontar o sólido geométrico. A planificação nos permite visualizar todos os lados do sólido geométrico de uma vez. Observe o cubo. A gente sabe que o cubo ele tem 6 faces quadradas. Quando você faz a planificação desse sólido, fica visível todos os quadrados que compõem esse sólido geométrico. Planificação do prisma. A gente pode observar que os prismas são aqueles sólidos geométricos que possuem duas faces paralelas iguais. Nós temos o prisma de base triangular, tem o prisma de base quadrangular, tem o prisma de base hexagonal, entre outros. Note que nos prismas possuem duas bases iguais, como eu já falei. E os prismas, além das bases serem iguais, todos os prismas possuem faces retangulares, ou seja, mesmo o prisma tendo a base triangular, as suas faces laterais elas vão ter um formato de um retângulo. Não importa o formato da base, as suas faces laterais vão ser sempre retangular. Como a gente pode observar no prisma de base triangular, o prisma de base pentagonal, a face dele é um lateral, é um retângulo. Agora nós vamos ver a planificação da pirâmide. Percebe que o número de lados da base de uma pirâmide é igual ao número de triângulos que aparecem em sua planificação. Ou seja, se a pirâmide ela tiver a base quadrangular, ou seja, quadrada, ela terá 4 faces laterais em forma de triângulo. As pirâmides elas são poliedros que têm uma base e faces triangulares. Diferentemente dos prismas, que têm duas bases paralelas iguais, as pirâmides elas vão apresentar apenas uma base e todas as suas faces laterais são triangulares. Como a gente pode observar, a pirâmide de base triangular, a face de uma pirâmide é sempre um triângulo. As pirâmides também elas podem possuir bases diferentes, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, entre outras. A planificação também depende da base da pirâmide, assim como o número de faces, vértices e arestas. As pirâmides do Egito, por exemplo, elas possuem bases quadradas. A gente pode observar que o número de faces de uma pirâmide vai depender da quantidade de lados que a sua base terá. Ou se tiver a base da pirâmide tiver 3 lados, ou seja, for em forma de triângulo, ela terá 3 faces laterais. Se for a base da pirâmide for um quadrado ou um retângulo, ela terá 4 faces laterais em forma de triângulo. E assim sucessivamente. A quantidade de faces vai depender da quantidade de lados que tiver a sua base. Nós podemos observar 4 pirâmides. A primeira é uma pirâmide de base quadrada. A 2 é uma pirâmide de base triangular, ou retangular, perdão. A 3 é uma pirâmide de base triangular. E a 4 é uma pirâmide de base hexagonal, ou seja, uma pirâmide que o lado vai apresentar um hexágono que tem 6 lados. Já os prismas, eles são polígonos, eles são poliedros que apresentam duas bases paralelas iguais. Observe os polígonos abaixo, quantas figuras de cada eu preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado.
nós podemos observar que esse prisma ele é o prisma de base triangular. Quantas figuras planas a gente vai precisar para montar esse prisma? Observe que na planificação dele aparece 3 retângulos e 2 triângulos. Então, nós vamos precisar de 2 triângulos, que são as bases, e não vamos precisar de quadrado, nós vamos precisar de 3 retângulos. Não tem pentágonos e nem hexágono, então nós vamos precisar de 2 triângulos e 3 retângulos. O cubo. Observe os polígonos abaixo. Quantas figuras de cada eu preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado? A gente pode observar que a imagem ao lado representa o cubo. Quando você planifica este cubo, você é capaz de identificar quantas figuras planas e quais são essas figuras planas que aparecem na planificação do cubo. Será que tem triângulos? Não tem triângulos. Tem 6 quadrados, ou seja, as faces de um cubo são todas quadradas e ele é formado por 6 faces quadradas. Então, não tem retângulo, não tem pentágono e nem hexágono. A pirâmide quadrangular. Pirâmide quadrangular é aquela pirâmide que tem a base quadrada. Observe esse polígono e diga quantas figuras de cada uma eu preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado. Ou seja, de quantas figuras planas nós vamos precisar para formar a planificação da pirâmide de base quadrada. Será que ela tem triângulos? Se você observar na planificação dela, você vai identificar 4 triângulos e um quadrado que é a base. Ela não tem retângulos, não tem pentágonos e também não vai ter hexágonos. Ela é formada por 4 triângulos, que são as faces laterais, e um quadrado, que é a sua base. O prisma hexagonal. Prisma hexagonal é aquele prisma que tem as duas bases em forma de hexágono. Hexágono é aquela figura plana que tem 6 lados. Observe os polígonos abaixo. Quantas figuras de cada uma eu preciso para formar a planificação mostrada na imagem ao lado? A planificação é de um polígono hexagonal. Se já está dizendo que ele é hexagonal, então a base dele vai ser um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. E a gente viu anteriormente que as faces laterais de um prisma, ela é sempre retangular. Então, esse prisma de base hexagonal, ele vai ser formado por hexágonos na base e por retângulos nas suas faces laterais. Então, ele não vai ter triângulos, porque ele não é pirâmide. Ele não vai ter quadrado, porque ele não tem base quadrangular. Ele vai ter 6 hexágonos, porque ele é um prisma hexagonal, ou seja, de 6 faces laterais. Não vai ter pentágono e vai ter 2 hexágonos, que são as suas bases. Observe o exemplo. Nós temos a figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Em qual dessas colunas tem a quantidade correta de polígonos necessárias para montar a planificação de um prisma? Observe. Será que no 1 nós temos 2 triângulos e 4 retângulos? Um prisma de base triangular, ele vai ter apenas 3 faces retangulares, então não é a forma 1. Na figura 2, nós temos 2 quadrados e 4 retângulos. Então, pode ser que seja a figura 2, porque se você observar, pode ser um prisma de base quadrada. Porém, vamos observar as próximas figuras. Nós temos a F3, onde nós temos 2 pentágonos. Lembre-se que as faces laterais de um prisma, ela é igual à quantidade de lados que a base tem. Se a base tiver 5 lados, então ela vai ter 5 faces laterais. Se ela tiver 4 lados, então ela vai ter 4 faces laterais. Então, o correto aqui é a figura da coluna 2, onde vai ter a base quadrada, então, logicamente, vai ter 4 faces laterais, que é um prisma de base quadrangular, ou um bloco retangular. Prisma de base
quadrada, que é o caso do sólido que a gente conhece mais popularmente como paralelepípedo. Observe o exemplo. Escreva os nomes das pirâmides de acordo com a planificação. A planificação 1, você pode observar que a base dessa pirâmide ela tem uma forma de triângulo. Então, ela é a pirâmide de base triangular. A figura 2, observe que a base dela é a forma de um quadrado. Então, ela é a pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular. A figura 3 tem a base em forma de um pentágono, ou seja, de 5 lados. Então, ela é a pirâmide de base pentagonal. A figura 4 é uma pirâmide cuja base tem a forma de um hexágono de 6 lados. Ou seja, ela é uma pirâmide de base hexagonal. Agora nós vamos ver algumas questões relacionadas com esse conteúdo de sólidos geométricos e suas planificações. Observe a planificação em destaque abaixo e marque qual dos sólidos geométricos a imagem sugere. Nós temos essa planificação. Observe que quando ela está aberta, ela está formada por 6 quadrados. De qual sólido essa planificação faz parte, representa? Então, ela vai representar a planificação do cubo, porque o cubo ele é formado por 6 faces quadradas. Marque os polígonos que podemos perceber nos sólidos geométricos em destaques. Nós temos uma pirâmide de base quadrada, então na letra A. Então, nós temos a base dela é quadrada e nós temos as faces laterais que é triângulo. Então, nós temos nessa pirâmide quadrado e triângulos. A figura B é uma pirâmide de base pentagonal. Então, nós temos a base que é um pentágono e as faces laterais que são triângulos. Então, nós temos um pentágono e triângulos. Na figura B, nós temos um prisma de base pentagonal. Ou seja, as suas bases ele tem forma de pentágono. Então, ele tem 2 pentágonos, que são as bases, e tem as suas faces laterais, que são retangulares. Lembra-se que as faces laterais de um prisma é sempre retangular. As faces laterais de uma pirâmide é sempre triangular. Ligue corretamente os sólidos geométricos às suas respectivas planificações. A figura A, nós temos um cubo. Se vocês lembrar, recorde-se que a planificação de um cubo ela é formada por 6 quadrados. Então, esta é a planificação do cubo, aquela que apresenta 6 quadrados. Na figura B, nós temos um prisma de base triangular. Se ele é um prisma, ele tem 2 bases paralelas iguais, em forma de triângulo. E suas faces laterais são retangulares. Então, essa é a figura formada por 2 triângulos e 3 retângulos, que é o prisma de base triangular. E na letra C, nós temos uma pirâmide de base triangular, ou seja, ela é formada por 4 triângulos, onde a sua base tem forma de triângulo e suas faces laterais também têm forma de triângulo. Faça a correspondência da planificação à figura semelhante à imagem ao lado. Será que essa planificação é da figura 1, figura 2, figura 3 ou figura 4? Primeiramente, vamos identificar que figuras são essas. Na figura 1, nós temos um bloco onde ele apresenta a forma de uma pirâmide. Na figura 2, nós temos um dado e a forma dele é uma forma de um cubo. E na figura 3, nós temos um cone. E na figura 4, nós temos uma bola que representa a forma da esfera. Então, essa planificação, ela tem uma base quadrada e suas faces laterais triangulares. Então, ela faz representação, a planificação da pirâmide, da figura 1. Qual das planificações demonstradas na imagem representa respectivamente? Qual dessas planificações vai representar a planificação do prisma de base triangular? Lembre-se que prismas eles têm 2 bases paralelas iguais e suas faces laterais são
retangulares. Então, vai ser... E também nós vamos identificar a planificação que representa a pirâmide de base triangular. Nós vamos identificar o prisma de base triangular e a pirâmide de base triangular. Qual é a diferença de prisma de base triangular para pirâmide de base triangular? É simples. O prisma, ele tem duas bases triangulares. A pirâmide, ela tem apenas uma base. As faces laterais do prisma, elas são retangulares. As faces laterais da pirâmide, elas são triangulares. Então, o prisma de base triangular é a figura 2 e a pirâmide de base triangular é a figura 5. Marque um X na quantidade correta de polígonos usados na planificação e destaque. Primeiro vamos identificar que sólido foi esse que foi planificado aí. Observe que na planificação você identifica dois pentágonos, que representa as bases desse sólido. Se ele tem dois pentágonos representando as bases e suas faces laterais são retangulares, então nós estamos falando de um prisma de base pentagonal. Então, quais são as figuras que vão representar para a formação da planificação desse sólido? Nós temos o sólido, que é o prisma de base pentagonal, e nós temos a sua planificação. Então, nós temos retângulos, que são as suas faces laterais. Temos 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. E nós temos 1 e 2 pentágonos, porque ele é um prisma de base pentagonal. Veja abaixo algumas planificações que alguns alunos receberam para montar. Quais desses alunos receberam a planificação de pirâmide? Observe, a Diana, ela recebeu um sólido cuja a sua planificação apresenta duas bases triangulares e 3 faces retangulares. Será que pirâmide tem face retangular? Não tem. O Fábio, o sólido dele, quando montado, vai ter 2 bases circulares. E pirâmide não tem base circular. Então, o Fábio, ele recebeu a planificação do cilindro. E a Diana recebeu a planificação do prisma de base triangular. A Laura recebeu a planificação da pirâmide de base quadrada. A Maria recebeu do cone. O Paulo do paralelepípedo ou do prisma de base quadrangular. E a Tânia da pirâmide de base quadrada ou triangular. Então, quem recebeu planificações de pirâmides? Será que foi a Diana e a Laura? Será que foi a Maria e o Paulo, o Fábio e a Tânia, ou a Laura e a Tânia? Bom, quem recebeu foi a Laura, que recebeu a pirâmide de base quadrada, e a Tânia, a pirâmide de base triangular. Então, o correto é a letra D. Thalita quer presentear sua amiga usando uma embalagem decorativa em forma de pirâmide de base quadrada, como a gente está observando aqui a planificação. Das opções abaixo, qual ela deve escolher? Será que é a azul, a lilás, a marrom ou a cinza? Ela vai escolher aquela que tiver a base em forma de quadrado. No caso, vai ser a embalagem A, que representa a pirâmide de base quadrada. Observe a planificação da caixa de chocolate. Posso dizer que se trata de uma pirâmide. Vamos relembrar as características da pirâmide. A pirâmide, ela tem todas as suas faces laterais em forma de triângulo. E ela apresenta apenas uma base. Então, se essa planificação, como a gente pode observar aí, ela é formada por 3 retângulos e 2 triângulos. Então, não se trata de uma pirâmide, e sim de um prisma de base triangular. Qual dos sólidos geométricos representa a planificação abaixo? A gente pode observar que essa planificação, ela está apresentando aí 2 pentágonos, que são as bases, e 5 é retângulo.
Então, ela vai corresponder a qual desses sólidos? Será que é o A, o B, o C, o D, o E ou o F? Se você observar, o A ele tem faces laterais em forma de triângulo, então não é o A. O B, suas faces são todas quadradas, então também não é. O C, ele tem faces laterais retangulares, mas tem duas bases triangulares, então também não é. O D, ele apresenta 6 faces laterais retangulares, então não pode ser porque na planificação só tem 5, então não é a letra D. A letra E, ele tem duas bases circulares, então ele não é, também a planificação não é dele, porque ele é o cilindro, é um corpo redondo. Então sobrou a letra F, que é o prisma de base pentagonal, onde ele tem duas faces pentagonais, que são as bases, e 5 faces laterais retangulares. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos um pouco sobre a planificação dos sólidos geométricos e a sua nomenclatura de acordo com a sua base, tanto das pirâmides quanto dos prismas. Um forte abraço e até a próxima.